Acabou de sair agora mesmo. Que segunda-feira agitada, viu? Saiu agora 4 notícias do Corinthians quentinhas de cair o queixo. Então, se você é torcedor fiel de verdade e ama o Corinthians, já se inscreve no canal, deixa seu like e fica comigo até o fim, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo que vou te contar agora. O momento do Corinthians é daqueles que não dá pra piscar. Tem notícia quente de bastidor, tem polêmica com jogadores, tem dívida milionária sendo resolvida, tem futuro em jogo e até mesmo a chance de abrir espaço para novos reforços. Então atenção, porque se você é Corinthians, essa é a hora de colar comigo e entender o que realmente está acontecendo no nosso clube. O Corinthians entrou em campo no último domingo diante do Palmeiras, na Neoquímica Arena, e mais uma vez o clássico mostrou que não existe jogo fácil quando se trata de derby. O empate em 1-1 acabou deixando o Timão estacionado na 12ª colocação do Brasileirão com 26 pontos. Parece pouco, mas esse resultado mantém o clube dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. Só que enquanto a bola rolava, muita coisa fervia nos bastidores e agora a gente precisa colocar todas as cartas na mesa. Logo de cara, um dos assuntos mais comentados é a situação de Ángel Romero. O paraguaio, que tem contrato até o fim dessa temporada, divide a diretoria e escancara uma polêmica interna. De um lado, há quem defenda a renovação, destacando a liderança que ele exerce dentro do elenco e a identificação histórica com a fiel torcida. Não dá para negar, Romero sempre foi símbolo de entrega, raça e de momentos marcantes com a camisa do Timão. Por outro lado, existe uma ala que entende que o ciclo pode estar no fim. Os argumentos. O custo alto do atacante, em torno de R$1 milhão por mês, aliado a um rendimento abaixo do esperado. Essa parte da diretoria acredita que insistir em Romero pode travar espaço para reforços mais jovens com melhor custo-benefício. Diante desse dilema, a discussão é intensa. Alguns avaliam até a possibilidade de propor uma renovação curta, por menos tempo, enquanto outros preferem liberar o atleta já no fim do ano, abrindo espaço para novas peças. A verdade é que o futuro de Romero está totalmente indefinido e a decisão que a diretoria tomar vai impactar diretamente não só o elenco, mas também a relação com a própria torcida. Enquanto isso, outro assunto chamou atenção no derby contra o Palmeiras, o reencontro com Carlos Miguel, o ex-goleiro do Timão, agora reserva no rival, não escapou da ira da fiel. Vaias, gritos de mercenário, e até músicas exaltando Hugo Souza, o atual titular, ecoaram nas arquibancadas da Neoquímica Arena. E olha, Hugo não deixou barato, não se calou diante da repercussão. Ele reconheceu a intensidade da torcida, mas fez questão de desejar sorte ao ex-companheiro. É normal o que aconteceu, mas faz parte, desejo toda sorte ao Miguel. Além de um companheiro, é um amigo. Espero que ele vá muito bem, que possa desempenhar a carreira dele da melhor forma possível, afirmou. Ao mesmo tempo, Hugo destacou a força do elenco ao segurar o clássico mesmo com desfalques importantes. A motivação é sempre a mesma, no derby a motivação vai lá em cima. Viemos de 2 jogos pesados, estamos sem jogadores importantes, mas conseguimos superar as ausências, fazer um grande jogo, queríamos muito a vitória. Mas acredito que fizemos o nosso melhor, completou o goleiro. Essa fala mostra como o grupo tem buscado se blindar em meio à pressão, mas não há dúvida de que a fiel segue atenta a cada detalhe. O Corinthians vive um momento de reconstrução e o torcedor não perdoa qualquer deslize, principalmente quando envolve atletas que saíram do clube em circunstâncias polêmicas. E já que estamos falando de polêmica, não dá para ignorar a questão financeira envolvendo Memphis Depay. O camisa 10, que voltou a ser titular no clássico contra o Palmeiras, estava no centro de uma dívida milionária com o clube. O valor, cerca de R$11 milhões referentes a metas previstas em contrato, poderia ser um problemão sem solução. Mas o holandês mostrou compreensão com a situação do Corinthians. A diretoria propôs o pagamento parcelado da quantia e, de acordo com informações apuradas, Depay aceitou. Esse gesto de flexibilidade do jogador é visto internamente como um alívio, já que abre espaço para reorganizar o caixa e, ao mesmo tempo, mantém um atleta importante no elenco. Depay, vale lembrar, chegou ao Corinthians em setembro do ano passado, disputou 51 jogos, marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências. Já conquistou até o título do Campeonato Paulista neste ano, e mesmo custando caro, é considerado peça importante na montagem do elenco. É verdade que clubes estrangeiros sondaram o jogador, mas a tendência hoje é que ele permaneça, especialmente depois de ter aceitado renegociar a dívida com o clube. Portanto, o Timão está vivendo dias decisivos em todas as frentes.
Dentro de campo, a equipe de Dorival Júnior tem o desafio de se manter competitiva no Brasileirão e principalmente avançar na Copa Betano do Brasil. A partida de volta contra o Atlético PR pelas quartas de final acontece na Neoquímica Arena, e o Corinthians sabe que precisa dessa vitória para embalar de vez na temporada. Fora de campo, a diretoria corre contra o tempo para equilibrar as contas, decidir o futuro de Romero e administrar os ânimos da torcida em relação a ídolos e ex-jogadores. O clássico contra o Palmeiras escancarou essa dualidade, ao mesmo tempo em que mostrou a garra do elenco em um jogo pesado. Também expôs as feridas abertas com antigos atletas e trouxe à tona as divisões internas sobre nomes importantes do atual plantel. É como se o Corinthians estivesse vivendo um daqueles momentos em que cada decisão precisa ser muito bem calculada, porque o impacto pode ser gigantesco, seja no clima do vestiário, seja no desempenho dentro de campo. E é por isso que eu reforço, se você é torcedor fiel mesmo, não dá para ficar só assistindo de longe. Esse é o momento de se posicionar, de deixar sua opinião, porque o Corinthians é muito maior do que qualquer dirigente ou jogador isolado. O clube é movido pela força da fiel torcida, e quando a gente fala, eles precisam ouvir. Então, eu quero saber de você, o que fazer com Romero? Vale a pena renovar e apostar na sua liderança, mesmo custando caro? Ou está na hora de encerrar o ciclo e abrir espaço para novas contratações? E sobre Memphis Depay, você acredita que ele ainda pode entregar mais com a camisa do Timão? E essa situação com Carlos Miguel, foi justo da parte da torcida ou passou do ponto? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque esse espaço é nosso, é da Fiel, e a sua voz faz diferença. E se tudo isso que eu já te contei não fosse suficiente para mostrar o tamanho da turbulência que o Corinthians vive, tem mais uma bomba que estourou nos bastidores e que mexeu profundamente com a política interna do clube. O ex-presidente Duílio Monteiro Alves resolveu se pronunciar publicamente e não economizou nas palavras ao criticar a negociação que envolveu os direitos do atacante Pedro, hoje no Zenit da Rússia. Para você entender melhor, o Corinthians tinha 30% dos direitos econômicos de Pedro, que foi formado no clube e vendido aos russos por 9 milhões de euros. Só que recentemente, quando surgiu a chance de Pedro ser negociado com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, por cerca de 35 milhões de euros. A notícia que veio à tona foi que o Timão não teria mais esse percentual todo. A gestão de Augusto Melo, que foi afastado do cargo no início de agosto, teria negociado essa fatia, diminuindo drasticamente o potencial de lucro do Corinthians em uma futura venda. E é aí que entra a revolta de Duílio. Em nota oficial divulgada nas redes sociais, ele classificou como absurdo o negócio e deixou claro que vai acionar o Conselho Deliberativo para cobrar explicações. Ele escreveu: "Recebi com enorme surpresa a notícia da venda dos 30% dos direitos econômicos do Pedro ao Zenit, por parte da gestão Augusto Melo. É simplesmente absurdo que uma negociação dessas tenha ocorrido sem que qualquer anúncio da parte do clube. Tudo isso demonstra o quão urgente era o impeachment desse cidadão, por mais que tantos o tenham apoiado até a última hora." Duílio ainda contestou informações divulgadas na imprensa de que parte desse valor teria sido usado para quitar a compra de Yuri Alberto. Segundo ele, não existe essa pendência e a operação de Yuri foi resolvida com a troca de direitos de outros jogadores, sem necessidade de quitação posterior. Ou seja, segundo o ex-presidente, a justificativa usada para explicar a venda da porcentagem de Pedro não se sustenta. O caso é grave porque se o Corinthians tivesse mantido os 30% que possuía, poderia embolsar mais de 70 milhões de reais em uma transferência desse tamanho. Mas com a negociação realizada, o clube passa a ter apenas 2,5% de participação, considerando o tempo em que Pedro defendeu o Timão na base. Uma diferença enorme que revolta não só ex-dirigentes, mas também grande parte da torcida que vê nisso mais um exemplo de má gestão. E para aumentar ainda mais a polêmica, a apuração revelou que Augusto Melo teria dito a pessoas próximas que nem se lembrava direito dos detalhes da venda, preferindo não se manifestar publicamente. Situação que só aumentou a indignação de Duílio, que chamou de desculpas esfarrapadas e cobrou mais responsabilidade da imprensa ao repercutir informações sem confirmação. Esse novo capítulo mostra como os bastidores do Corinthians continuam fervendo. A política interna do clube segue agitada, mesmo depois do afastamento de Augusto Melo. Agora, com o caso levado ao Conselho Deliberativo, a expectativa é de mais uma longa discussão, que pode inclusive abrir novas investigações sobre negociações realizadas durante essa gestão conturbada. O que fica claro é que o Timão, além de ter que lidar com os problemas dentro de campo, ainda sofre com as decisões tomadas fora dele.
muitas vezes sem transparência e com impacto direto no futuro financeiro do clube. O torcedor olha para tudo isso e se pergunta: até quando situações como essa vão se repetir no Corinthians? E eu quero saber de você, fiel, como você enxerga essa venda dos direitos do Pedro? Acha que Duílio está certo em chamar de absurda e cobrar explicações, ou acredita que essa negociação poderia ter sido mesmo uma necessidade no momento? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua voz é fundamental nesse debate sobre o futuro do nosso Corinthians.